Tem dias que são difíceis. Eu sento, respiro fundo e tenho, sei lá, essa impressão de que vou falar um troço que não vai agradar ninguém. O Tribunal Superior Eleitoral forçou a barra na cassação de Deltan Dallagnol. Olha, criou uma regra nova porque queria cassar. E ao mesmo tempo, o Deltan Dallagnol não tem rigorosamente nada de inocente nessa condenação. Pronto. Tá dito. Sabe, uma vez, sei lá, isso faz 15 anos, talvez mais, eu entrei numa livraria em Madrid procurando uma história da Guerra Civil Espanhola. Tinha uma estante inteira. Aí eu fui deslizando pelos títulos, às vezes abri um dos livros, eu não sabia muito bem o que eu estava buscando, como avaliar qual que era o melhor. Mas queria aprender sobre aquilo, até que eu bati com esse. Sem brincadeira, eu comprei pelo título, uma história da Guerra Civil que não vai agradar a ninguém. É aquele título poderoso, né? Surpreendente, aquele título que promete a todos os leitores mais engajados com o assunto que eles vão sair frustrados. Alguém precisa escrever esse livro sobre o Brasil, sabe? Uma história que não vai agradar a ninguém, porque só uma história assim vai ser capaz de explicar com franqueza o país que a gente tem. Mas será que a gente está preparado para isso? Para encarar que o PT foi muito corrupto, mas que todo o sistema político é igualmente corrupto? Para encarar também que se você tira a corrupção, o sistema político se desmonta? E que esse sistema político corrupto é responsável pelo período de governos que mais foi capaz de realizar para toda a sociedade brasileira? Será que somos coletivamente capazes de ver que a Lava Jato não tem nada a ver com justiça, que burlou tantas regras quanto pôde e ali pelo meio se fascistizou, que ainda assim levantou em sua maioria crimes que de fato existiram? Dá para encarar que os homens que fizeram a Lava Jato se aliaram a Jair Bolsonaro e que Bolsonaro foi o presidente mais perigoso e simultaneamente o mais incompetente e possivelmente o mais corruptível de toda a história da República? Mas olha, deixa eu bater um pouco mais nessa outra tecla aqui, tá? O que a nova República realizou pela sociedade brasileira entre, sei lá, 1990 e 2010 é mais e melhor do que jamais outro período de 20 anos fez em toda a nossa história. Isso, desde 1500. Sabe por quê? Porque democracia funciona. Mesmo quando é muito imperfeita, ela funciona. E a nossa é um bocado imperfeita, mas é a melhor que jamais tivemos. Ou ao menos foi a melhor, antes de a Lava Jato quebrá-la. Pois é, o Tribunal Superior Eleitoral não fez justiça com Deltan Dallagnol, mas sabe de uma coisa? Deltan teve exatamente aquele tipo de justiça que ele e Sérgio Moro impuseram no período da Lava Jato. Muitas afirmações fortes aqui, né? Preciso explicar cada uma delas. Vamos lá? Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Jornalismo de qualidade custa caro, dizem os grandes jornais. O Meio produz bom jornalismo em texto, áudio, vídeo e distribui o seu conteúdo gratuitamente para milhares de leitores e seguidores. Tudo graças ao apoio de nossos assinantes premium. Assina o Meio Premium e garanta um jornalismo de qualidade baratinho, apenas R$ 9,90 mensais. E esse aqui, esse é o ponto de partida. Vamos começar aqui com o caso Deltan Dallagnol, vamos? Bem, havia 15 procedimentos, 15 investigações em curso a respeito do Deltan no Conselho Nacional do Ministério Público. Agora, o que diz a lei da ficha limpa? Bem, diz que se um procurador está enfrentando um processo administrativo disciplinar e pede exoneração, então ele se torna inelegível. A lógica da lei é a seguinte: quando um processo desses é aberto, já há alguma certeza de que irregularidade houve. E se queremos que as pessoas eleitas sejam probas, sejam éticas, então o camarada não pode fugir do processo, tem de ir até o fim. O que o Deltan fez? Bem, ele pediu exoneração, pediu para sair antes que algo pudesse virar processo. Nós sabemos que viraria processo? Não sabemos. Dá para argumentar que pelo clima ali do conselho tinha cara que algumas daquelas coisas iam virar processo? Olha, até dá. Só que a lei existe e a lei é clara. Ela determina qual é a linha que não pode ser cruzada. No momento em que vira processo, aí você não pode mais sair. Tem de encarar até o fim. O que o Tribunal Superior Eleitoral avaliou? Bem, avaliou que o Deltan estava fugindo da possibilidade de se tornar inelegível. E provavelmente estava sim.
Só que ele não cruzou a linha que a lei estabelece. Os juízes têm o poder de interpretar a lei? Claro que têm. E fizeram isso. Deltan foi tornado inelegível por 7 votos a 0. Os juízes têm esse poder. Juízes têm muitos poderes. Tem o poder de botar na cadeia um ex-presidente da República porque está com toda a cara de que ele queria comprar aquele apartamento. Tem papel comprovando? Não, não tem. Mas tem as fotos da visita. A empreiteira fez umas obras que tem uma cara de apartamento para ex-presidente, sabe? Até elevador privativo. Prova para quê? A gente tem convicção. O que aconteceu na Lava Jato foi isso que o TSE fez ontem. É quando o Poder Judiciário começa a interpretar a lei de acordo com o resultado que quer atingir. É quando flexibiliza de acordo com quem quer punir. Por décadas, a Corte adotou uma prática garantista quando enfrentava esses dilemas. Olha, se há dúvida se uma candidatura deve ser cassada, dê escolha para o eleitor. Na dúvida, deixa a pessoa se candidatar, o eleitor decide. É uma afronta que mais de 300 mil paranaenses tenham votado no Deltan? Talvez seja. Que 50 milhões de brasileiros votaram em Bolsonaro? É um problemaço. Mas o voto é de cada um, né? A gente quer viver num país em que as leis são interpretadas pelos juízes de acordo com as simpatias políticas deles, em que o voto popular não conta? Agora, que ninguém se iluda, e é preciso, olha, sublinhar isso, esse é o país que o juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol consolidaram, tá? As queixas a respeito dos procedimentos da Lava Jato são justamente essas. Isso que fizeram com Deltan e lawfare. Usar a decisão de juiz como arma política é exatamente o que a Lava Jato foi. Pois é, muito petista vai dizer que é diferente, tá? Muito lavajatista vai dizer que não tem nada a ver. E, no entanto, a coisa está lá. A lei não estabelece a pena que Deltan sofreu. Os juízes precisaram adaptar criativamente. Olha, o Brasil não é fácil. Se a gente for interpretar aquilo que a investigação da Lava Jato descobriu, a gente vai ter de ver o seguinte: todos os partidos políticos participaram da festa da corrupção. Se a gente for enfrentar tudo o que aprendemos sobre a família Bolsonaro nos últimos anos, nós teremos de concluir que essa gente se corrompe por qualquer coisa. De percentual de salário de servidor pobre a joia de vários milhões. Só que a gente também tem de entender como que esse troço funciona. A gente vive num país que tem um monte de partido político e o resultado desse jogo é o seguinte: é impossível um presidente da República fazer maioria no Congresso. É impossível. Tem partido demais. Os constituintes, eles sabiam disso. Eles sabiam também que nenhum dos presidentes da República de 45 tiveram maioria no Congresso. Dutra, Getúlio, JK, Jânio, Jango. A vida de todos era um inferno. Se nunca presidente tem maioria, o sistema político é sempre instável. Como é que resolvemos isso? Bem, a Constituição de 88 deu poder pra cacete para os presidentes. É para que eles tivessem como negociar para construir uma maioria. A negociação se dá por distribuir carga e verba, tá? É isso. Os prefeitos precisam que o governo federal libere recursos. Então, quase todo deputado federal eleito vira imediatamente despachante de prefeito. E é isso que permite aos caras se reelegerem. Pode ser feio, mas essa é a ferramenta que permite que os presidentes brasileiros na nova república consigam governar. Coisa que os presidentes no período entre ditaduras não conseguiam. É duro encarar como a salsicha é feita, né? Duro porque aí tem aquela outra coisa, né? No momento que você consegue a verba para a obra, também tem uma possibilidade ali de contratar para erguer o prédio ou vender o carro quem jogue por baixo do pano qualquer coisa ali, um dinheirinho, né? E sem dinheirinho não paga campanha de reeleição. Olha, se não tivesse financiamento público ia ser pior, e financiamento público só tem faz pouco tempo. A máquina que permite o governo funcionar produz corrupção. Um cínico talvez dissesse até que a máquina precisa de corrupção, senão não funciona. Com regras diferentes poderia ter outro resultado? Poderia, mas aí tem dois problemas. O primeiro é que essas regras que estão aí favorecem a eleição desses deputados que estão aí. E eles não têm qualquer incentivo para aprovar regras que elejam outros. O outro problema é que a gente, quando mexe muito nas regras, você nunca sabe como que as novas vão funcionar na prática, qual vai ser o resultado. Isso não é ciência exata. Pode piorar, e às vezes piora.
A Lava Jato mostrou a corrupção na política e aí corrompeu a justiça, transformou a justiça numa máquina de justiçamento. Vamos prender aqueles de quem a gente não gosta. Aí quebrou a espinha dorsal do sistema político brasileiro. O MDB perdeu a maioria dos seus líderes experientes e o MDB era o partido que equilibrava os governos. Quem tinha o MDB precisava sujar muito menos as mãos. Feio dizer isso, né? Mas era. O PSDB foi aniquilado. Essa foi uma das consequências ao ódio PT. O eleitor antipetista foi atrás de uma oposição que odiasse. Os tucanos acabaram. Claro que Aécio Neves não ajudou em nada, mas vai fazer o quê, né? Aí veio o Bolsonaro. Na sua incompetência de gerenciar a relação com o Congresso, inventou o orçamento secreto. O parlamento é quem decidia como distribuir as verbas. O executivo perdeu a sua ferramenta de gerenciar a relação. Esse ano, o Supremo deu de volta a distribuição para o Planalto, só que a Câmara não está aceitando e está jogando duríssimo. Quer o poder de distribuir as verbas de volta. Se a presidência entregar isso, não tem mais nada. Vai virar uma presidência como aquelas antigas, Getúlio, JK, Jânio, Jango. E se você está completamente enojado, achando que aí não tem jeito mesmo, deixa eu te falar uma coisa. A nova república deu para o Brasil uma moeda forte, acabou com a inflação, organizou as finanças públicas de forma que o governo sabe quanto deve, para quem, consegue se planejar. Parece pouco, o Brasil nunca teve isso. A nova república criou um sistema único de saúde que faz desde cirurgias complexas até atendimento básico a gente muito pobre como nunca houve. Ela pôs todas as crianças na escola. Ela acabou com a fome no Brasil. Puxou em mais de 10 anos para cima a expectativa de vida do brasileiro. Gente que nunca morou bem começou a morar em casa de alvenaria, com geladeira, televisão, ar-condicionado. É pobre ainda, tá? Segurança é um pesadelo, segurança pública no Brasil, né? 2 horas de ônibus para chegar ao trabalho. O SUS é bom, mas é bem mais ou menos, né? Agora, olha, lembra que todo ano tinha matéria no Jornal Nacional de seca no Nordeste, de gente analfabeta, daquelas crianças esqueléticas e barriga estufada? O Brasil que a nova república criou é outro. Nossos problemas têm outra escala, a gente mudou de patamar. Com tudo isso, com tudo torto, turma, os governos governaram, entregaram um país melhor. E coletivamente todos nós destruímos isso nos últimos 10 anos. O equilíbrio entre executivo e legislativo está por um fio. O judiciário se tornou uma máquina de vingança. A qualidade da nossa democracia caiu muito, muito. Só que para sair do buraco, a gente tem de estar disposto a encarar a história do nosso país, da Constituinte para cá. E uma história daquele jeito, né? Uma história que não vai agradar a ninguém.